Eu vou contar para vocês uma história que mostra bem como cooperação e parceria rende bom resultado para todo mundo. Essas são as notícias de hoje, direto da capital federal. Foram aprovadas pela Câmara dos Deputados nesta manhã as medidas que fazem Era o tempo do rádio. Nos anos de 1940, muito antes do smartphone, o que conectava as pessoas era o rádio, os jornais e a tela de cinema. Nos anos 40, o que todo mundo queria mesmo era ter em casa um rádio bacana como esse, para reunir a família, os vizinhos e ouvir as novelas, as músicas ou até mesmo um repórter-esso. Acreditem, ter um rádio desses naquela época era tão importante quanto ter internet rápida em casa hoje em dia. E foi o rádio quem deu de primeira mão a notícia de que finalmente o Brasil entrava na guerra. Era o dia 22 de agosto de 1942. E atenção, de acordo com decisão que acaba de ser tomada em reunião no Palácio do Catete, o governo do Brasil declara estado de guerra aos países do eixo. Já fazia tempo que o povo ia pra rua e cobrava do governo uma posição clara sobre que lado da guerra o país se encaixava. Principalmente depois dos ataques alemães ao Brasil e aos brasileiros. Sim, apesar de estarmos bem distantes dos campos de batalha da Europa, submarinos alemães afundaram navios aqui no Brasil. Desde fevereiro de 42, mais de 30 navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães. Morreram mais de 1.000 pessoas nesses ataques. As grandes cidades do litoral brasileiro viviam com medo de um ataque direto. As casas e as ruas da orla viviam sob um blackout total. À noite era proibido acender qualquer luz que pudesse servir de guia ao inimigo. Numa única noite, um único submarino alemão, o U-507, afundou 3 navios nas águas do Nordeste. 15 de agosto de 1942, final da tarde, o Baependi, navio de passageiros e carga, foi bombardeado na costa de Sergipe. Não teve tempo sequer para liberar os botes salva-vidas ou fazer um pedido de SOS. Em minutos, o navio afundou e 286 pessoas morreram afogadas ou devoradas por tubarões. 3 horas mais tarde, o U-507 dispara contra o Araraquara. Navio, passageiros e carga afundam em menos de 5 minutos. Mais 131 pessoas mortas neste ataque. De madrugada, um outro navio, o Aníbal Benévolo, virou alvo do U-507. No diário de bordo, o capitão do submarino descreve que o naufrágio levou apenas 45 segundos. Foram outros 150 mortos. Os ataques daquela noite mataram 467 pessoas em poucas horas. Juntar o Brasil à causa dos aliados já não era mais só uma opção, era uma exigência do povo. Então, esperar mais o quê? E na real, o Brasil já participava do esforço de guerra ao lado dos aliados. Em 1941, por um acordo, o Brasil autorizava os Estados Unidos a instalarem bases americanas em terras brasileiras. Em outubro de 42, em Natal, no Rio Grande do Norte, o governo americano começa a construir a sua maior base militar fora dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E investiu pesado. Estradas, pistas de pouso, hangares e mais de 600 construções foram feitas em tempo recorde. O Parnamirim Field levou menos de 5 meses para ficar pronto. Para receber os mais de 10.000 soldados americanos que passaram a transitar pela cidade, Natal, que na época tinha só 50.000 habitantes, precisou crescer bem rápido. Lojas, restaurantes, hotéis, tudo teve que ser providenciado. A cidade fervia, criava novos hábitos, se renovava. A base aérea de Parnamirim ficou conhecida como o Trampolim da Vitória. A posição da base era super estratégica, permitindo que as missões que partiam de lá alcançassem o norte da África, economizando até 5 horas de voo. A parceria entre Estados Unidos e Brasil não para por aí.
Em tempos de guerra, é preciso aumentar a produção de matéria-prima para a indústria atender a demanda, mas para isso é preciso de muito investimento. A Companhia Siderúrgica Nacional, até hoje a maior siderúrgica da América Latina, nasceu nessa época do esforço dos dois países para aumentar a produção de aço no continente. As exportações brasileiras de borracha e minério tiveram que mudar de patamar para atender aos pedidos. Em janeiro de 1943, o presidente Franklin Roosevelt vem a Natal e encontra-se com Getúlio Vargas para discutir, dentre outras coisas, a participação de soldados brasileiros nos combates na Europa. Tudo acertado, oficiais da Força Expedicionária Brasileira partem para os Estados Unidos para serem treinados pelo exército americano. A FEB apresentou-se junto ao 5º Exército Americano na Itália, com 25 mil homens e mulheres. Soldados de infantaria, corpo médico e força aérea. Os pracinhas da FEB. A missão era conter o movimento das tropas alemãs em direção à França e retomar o controle das estradas e cidades nos Montes Apeninos. Estiveram em combate ininterruptamente por 239 dias. 454 soldados brasileiros morreram em ação e outros 2.000 por ferimentos em combate. Próximo a Fornovo-Detaro, a FEB, em conjunto com unidades do exército americano, obteve, talvez, a sua maior vitória: a rendição do general Otto Fretter Pico e de toda uma divisão com mais de 15 mil soldados. Com essa rendição, milhares de vidas foram salvas. À medida que iam resgatando as cidades em poder dos alemães, os exércitos e seus soldados se tornavam forças de paz. E atenção, agências internacionais informam: acabou a guerra! Mesmo depois do fim da guerra, os aliados assumem a missão de continuar a recuperação das cidades destruídas. As Forças da Paz. E foi assim. No Haiti, no Líbano, nas grandes tragédias ao redor do mundo, até hoje. Cooperação, a chave para transformar e fortalecer a relação entre homens e nações.